Olá, meus irmãos, passando aqui para trazer algumas dicas para a leitura bíblica. Então, esse daí é o primeiro vídeo da série Super Dicas, para que você possa se aproximar de Deus através de uma leitura sadia das Escrituras Sagradas e através de uma vida de devoção. Então, vamos seguir. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a leitura devocional. E dentro dessa leitura devocional eu tenho algumas dicas para te dar para que essa leitura possa acrescentar a você e edificar a sua vida e a sua fé venha permanecer firme, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Primeira dica, escolha um bom horário. É necessário que você faça isso de maneira rotineira, para que o hábito venha a se criar. Então, meu irmão, procure escolher um horário em que você esteja com a mente e com o corpo descansado. Eu sei que os tempos são cada vez mais difíceis e escassos para fazer isso, mas procure estar com ânimo, com expectativa, com vigor para que a sua leitura seja uma leitura um pouco mais eficaz, onde sua atenção vai estar no texto bíblico, naquilo que está acontecendo naquela hora. Então, muito importante que você esteja com a mente descansada, com o corpo descansado, em um bom horário para você fazer uma excelente leitura. Segundo, oração. Queridos, de todas as coisas que eu pesquisei, é um dos pontos que se cruzam em todos aqueles que dão dica para uma leitura bíblica devocional. A oração está como essencial e está aparecendo praticamente em todos os estudos de livros, orações, dicas para a leitura bíblica. Por quê? Porque a oração te faz lembrar que o livro, apesar de ser um livro que tem um conteúdo histórico, ele é um livro espiritual. E é o único livro que você tem a oportunidade de ler na presença do autor. Então, segunda dica, oração. Terceira dica, leia o texto. Eu sei que eu tenho que ler o texto, mas não, leia o texto mesmo, não atropele o texto. Respeite as vírgulas, os pontos. Se necessário, leia em voz alta para que a sua leitura ela venha ficar um pouco mais discernível para você mesmo, mas leia o texto com tranquilidade. Quarta dica, leia as passagens relacionadas. Se você tem uma Bíblia comum aí na sua casa, até essas Bíblias comuns, ela tem o que a gente chama de referências cruzadas. São passagens relacionadas àquele texto que você está lendo, que fica na parte inferior da sua Bíblia. Se a sua Bíblia não tem essas referências cruzadas, é bom que você possa comprar uma Bíblia, obter uma Bíblia que tenha essas referências cruzadas para que o seu entendimento venha a ser um pouco mais completo sobre aquela passagem. Quinto, qual mandamento que está descrito no texto? Em várias passagens bíblicas você vai encontrar que os mandamentos, ainda que não estejam explícitos, como em Êxodo 20, por exemplo, que nós temos ali os 10 mandamentos, eles estão contidos no texto. Pode ser um texto que faça uso da generosidade, né? Então você vai lembrar deste mandamento de amar ao próximo, você vai lembrar do mandamento de não furtar. Então, qual o mandamento que está presente naquele texto? Sexto, qual atributo de Deus que está presente no texto? O atributo de Deus são aqueles que nós conhecemos, a onipotência, a onipresença, onisciência. Então, qual o atributo de Deus? Mas para que isso? Isso vai alimentar a sua fé diante do Deus que você serve, ao ver o atributo dele relacionado ali naquela passagem. Como Deus é poderoso, por exemplo, ali no evento do Mar Vermelho que se abre diante do povo de Israel.
Sétimo, o que me apresenta de Jesus. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é um livro cristocêntrico e daquilo que está no texto, o que ela pode me apresentar de Jesus? A gente vai ver Jesus em todas as letras das Escrituras? Não, mas as lições que Jesus nos ensinou enquanto ele esteve aqui na terra, narrada nos evangelhos, o que está presente naquele texto. Então isso é bom também para alimentar a sua fé. E oitavo, o pecado a ser evitado. Por exemplo, se eu estou diante de um texto que fala da bondade de Deus, qual o pecado que eu devo ser evitado, que deve ser evitado diante desta bondade que está mencionando no texto? Ou seja, o meu afastar do mal, daquilo, se está falando de verdade, o meu afastar daquilo que é falso, daquilo que é mentiroso, e assim sucessivamente. Nono, a lição principal do texto. A gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente perde aquilo que nós estamos chamando de principal no texto bíblico. Quando a gente pega as parábolas de Jesus, por exemplo, nós vemos que em cada parábola há uma lição principal que deve ser extraída dela. Quando nós estamos diante da parábola do semeador, a gente percebe que ali existem 4 tipos de solos. Percebemos que uma só é o tipo de semente, mas diferentes são os tipos de solos. Então, a importância de darmos ouvidos às sementes lançadas para que ela caia em boa terra e essa boa terra possa frutificar aquela semente que foi absorvida. Então, meu irmão, muito cuidado ao ler o texto, ao se prender nos detalhes, não se esqueça da lição principal. E 10ª e última dica, a aplicação pessoal. O que esse texto tem a ver com a minha vida? O que eu posso fazer diante daquela leitura para me tornar uma pessoa melhor para Deus e para o meu próximo? Então essas são as dicas do Super Dicas que nós estamos lançando para abençoar a sua vida e para que você possa ter a sua fé fortalecida. Se isso te abençoou, eu quero pedir a você para compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos. Deus te abençoe e um grande abraço.